Que momento histórico maravilhoso que eu tive a oportunidade de estar junto. Queria agradecer muito o Rogério por estar conosco lá no caminhão e colocar esse grande jornalista no caminhão para dar um recado para o pessoal de BH no dia 29 de setembro. Alan dos Santos, no Orlando Connection. Bom dia, meu amigo. Tudo bem com você? Bom dia, Marcos. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Tá. Douglas, DJ Red Pill, Adriles. Eu estou improvisado aqui em casa, né? Porque o estúdio está todo lá na casa do Lacombe. A gente está enfrentando 1000 desafios aí aqui na revista Timeline, mas nada vai nos parar, não. Eu queria trazer aqui para vocês o que realmente foi feito no Congresso americano, né? Foi, então, efetivado um projeto de lei para poder, então, punir, esse é o primeiro, né? Vem mais ainda, para punir a relação incestuosa entre ONGs e órgãos do governo americano. A gente conhece isso muito bem no Brasil, como que as ONGs trabalham no Brasil para poder destruir o país. Isso é um trabalho de décadas. Para quem não sabe, quem trouxe toda essa novidade de ONGs trabalhando com o governo no Brasil foi o próprio Fernando Henrique Cardoso, junto com a sua esposa Ruth Cardoso. Foi depois da ação deles que nós tivemos, então, o primeiro marco regulador do terceiro setor no Brasil. E o terceiro setor nunca foi bem explorado pela direita, embora são os cristãos, junto com os espíritas, os que mais fazem trabalhos filantrópicos de caridade no território nacional. Muito mais do que Greenpeace, esse pessoal todo que não faz nada pelas pessoas que sofrem. Mas eles não sabem usar as ferramentas do terceiro setor. Isso é um assunto que eu gostaria até de tratar posteriormente com vocês, é bem interessante. Eu cheguei a dar um curso, O Povo no Poder, em 2020, no Terça Livre, sobre isso. Pois bem, dito isso, é bom lembrar que a esquerda sabe manusear essa relação entre terceiro setor e a máquina estatal com maestria. E por isso, o Michael Shellenberger, junto com a sua ONG, fez um trabalho investigativo ímpar, mostrando relações, inclusive, do FBI, da Casa Branca, do governo americano, com várias agências, né, agências regulatórias, que trabalharam colocando grana, inclusive o Congresso americano, colocando grana em ONGs que promovem a censura. Pois bem, um projeto bicameral, ou seja, contando com republicanos e democratas, agora está colocando em xeque esse pessoal. E isso é só o início. E eu gostaria de fazer aqui um verdadeiro manifesto, um manifesto triste, Marco Antônio e demais da bancada. Na internet, as pessoas zombaram do Paulo Figueiredo sobre essa ação e outras que estão por vir, como se ele estivesse fazendo alguma coisa de tic-tac ou coisa do tipo. Isso mostra muito por que nós estamos nessa situação no Brasil. Um país egoísta, né, repleto de pessoas egoístas, repleto de pessoas ingratas, porque o Paulo Figueiredo podia estar muito bem aí com sociedades, ele que era sócio do Trump, poderia estar fazendo inúmeros business aqui nos Estados Unidos e literalmente cagando para o Brasil. Mas não, Paulo Figueiredo gasta o tempo dele para falar com a deputada Elvira Salazar, para falar com o Rick Scott, que chegou a ser, hoje é senador, e chegou a ser governador da Flórida, gastando tempo falando com Chris Smith, que é o congressista mais antigo da Casa dos Representantes aqui dos Estados Unidos. Paulo Figueiredo preocupado com o quê? Com o Brasil. E as pessoas zombando do Paulo Figueiredo numa ação tão importante que eu não imaginaria que nós chegaríamos a conseguir denunciar nessa magnitude todos os desmandos de Alexandre de Moraes no Congresso americano. 4 anos depois de tanta perseguição que eu venho sofrendo, e estou vendo resultados positivos graças ao trabalho do Paulo Figueiredo e de tantos outros. E como é que o pessoal recebe isso? Zombando do Paulo Figueiredo, chamando de tic-tac, coisas do tipo. Aí a pergunta que não quer calar, né? Óbvio que a população inteira não é responsável por essas críticas pontuais. Eu vi alguma coisa assim, Alan, na internet. Eu achei meio bizarro, meio estranho, né?
Não sei de onde veio essa situação, né, Marco? Eu não sei de onde veio essa iniciativa estranha. Eu vi alguns memes do Paulo Figueiredo fazendo alusão a 72 horas, porque ele falou, tem coisa que vai chegar. Ele falou semana passada, podia ser na semana passada, veio nessa semana, assim, para nós aqui e tudo. Mas, assim, é uma coisa que parece que as pessoas subestimam todo o esforço e toda a energia que é envidada nesse processo de internacionalização. O Paulo deu um relato muito bom sobre as reuniões com a Salazar, e ele fala isso. Ele fala, no começo ela nem me atendia. Eu tive que ficar em saco. Aí depois que ela me viu no Tucker, aí, aí quem é esse cara? Porque, né, a gente tem que entender como é que funciona processo. É que nem a pessoa que parte da premissa que impedir Moraes é simplesmente como derrubar um ministro do executivo. Tirar um, põe outro. E não é assim que funciona, tem todo um processo. Nem no executivo é tão fácil assim, né, Marco? Eu me lembro que o Douglas é dessa época, ele trabalhou firme e forte desde essa época. 2014, quando nós falávamos ali de tentar impedir o que o PT obteve por meio das eleições contra o Aécio, foram 2 anos depois que alguma coisa aconteceu. Foi, Douglas? Assim, tipo, o sacrifício... Cara, o Douglas chegou a enfrentar grupo terrorista ligado ao Hamas e Hezbollah em São Paulo. Sim, na marcha contra a lei de imigração. Como que o nego tá dormindo no ponto, entendeu? Aí agora a Dilma tá sendo condecorada com uma das maiores condecorações na China, e o pessoal acha que a gente tá ali numa lutinha contra o PT, contra um grupelhozinho de esquerdistazinho no Brasil. O troço é muito mais complexo, né? É muito mais complexo. Eu quero aproveitar, eu queria fazer uma pauta para a gente opinar também a respeito disso, mas não sei se alguém tem alguma pergunta ainda sobre essa questão internacional que o Alan pode esclarecer aqui para nós. Se alguém tiver, a gente faz, senão a gente pode trazer uma pauta que eu achei interessante aqui. Eu queria perguntar para o Alan o seguinte: Alan, está tendo essa iniciativa aí do Congresso americano, né, que inclusive foi divulgada agora pela Revista Oeste e diversos outros meios aí, de começar algo contra o governo brasileiro, talvez até no futuro com sanções, mas você acha que essas sanções poderiam ou poderão sair no eventual governo Kamala? Olha, vale lembrar que o Lula está pagando pedágio para o Bill Gates, né? Quando a gente vê o Lula pagando pedágio para o Bill Gates, explica muito bem que ele precisa pagar pedágio para a esquerda americana, para os globalistas, muito mais até do que para o Partido Comunista Chinês, que ele está pagando o pedágio dele de outras maneiras. O Lula está hoje como presidente da República graças ao atual governo americano, e foi por isso que ele teve que criticar o que aconteceu na Venezuela. A pressão internacional para cima do Brasil, ela já é grande por causa da parceria Lula e Maduro, né? Então, eu não duvido que isso aconteça, inclusive num possível governo Kamala. Mas eu vou te dizer bem sincero, não acho que Kamala consiga levar a presidência aqui nos Estados Unidos, até mesmo porque o Trump, além de estar indo muito bem, ontem no debate, no debate dos vice-presidentes, né, aqui nos Estados Unidos tem debate entre os vices da chapa, né? Ontem, o candidato democrata chegou a dizer que ele é amigo dos atiradores de escola, né? O pessoal que atirou nas crianças na escola, school shooter, né? Foi o termo que ele usou, não saberia como traduzir de uma maneira mais prática, mas ele deu essa gafe aí, né? De que ele era amigo dos assassinos ali. Então, está cada vez pior, né, o trabalho dos democratas, e quando o Biden pegou o chapéu de um dos apoiadores ali, pegou o chapéu do Trump e colocou, não era o Biden senil que estava fazendo aquilo. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, porque o Biden foi retirado pelos democratas. Ou seja, há um racha interno que está favorecendo ao Donald Trump. Soma-se a isso atentado contra o Trump, a nova lei que foi sancionada ontem mesmo pela Casa Branca. A Casa Branca já sancionou uma lei que passou nas duas casas com 100% de aprovação de um budget maior, né, um dinheiro maior para o Serviço Secreto Americano, para proteger não só presidentes, mas ex-presidentes, ou seja, para aumentar a segurança
para o Donald Trump. Isso passou em unanimidade no Congresso americano, e a mídia brasileira simplesmente silenciou, exatamente por causa do atentado ao Trump. Então você vai somando esses acontecimentos, e é por isso que você vê pessoas como, por exemplo, até o Mark Zuckerberg se dizendo libertário e se encontrando com Milley. Os ventos estão mudando aqui nos Estados Unidos, não está como no Brasil, onde a gente está descendo tobogã abaixo, aí, ladeira abaixo, para foice para o martelo.